Olá, bem-vindo mais uma vez ao PADES, ao Programa de Acolhimento da Doutrina Espírita. E hoje o nosso tema vai ser... Reclamar pra quê? Reclamar para quê? Já parou para pensar nisso? Ou a resposta padrão que a gente pode imaginar é aquela: não, eu Eu não não reclamo. reclamo. Imagina. Bom, os outros reclamam. Eu não reclamo. Imagina. Você reclama. Tá vendo? Vamos começar com alguns conceitos sobre o que é reclamar. Clamar significa dizer em voz alta. É isso? Uma retórica. Reclamar é dizer em voz alta de novo. É bradar. É uma retórica. Reclamar. De novo. 2 vezes. 2 vezes ou mais vezes, porque 2 vezes estaria excelente. A questão é que às vezes nós já reclamamos 800 vezes a mesma coisa, nós não conseguimos a solução do problema e ainda assim nós continuamos tocando no mesmo assunto, da mesma forma. Então, se reclamar é clamar de novo, é dizer em voz alta novamente, vamos pegar algumas nuances de reclamar e vamos ver qual o combustível da reclamação. Provavelmente um sentimento de insatisfação, ou de angústia, ou de tristeza, ou aquele mesmo que parece que nunca é suficiente. É um hábito ruim, nós havemos de concordar, repetitivo, infeliz, e nós não temos dúvida de afirmar que isso é um vício. Tanto é um vício que a gente não consegue perceber. Quando nós reclamamos, é muito difícil aquele reclamador perceber que reclama. E se perceber, não consegue parar. Parar. Não é assim? Ou mais alguns conceitos aí sobre reclamação. Na maioria das vezes, nós deixamos de perceber. Isso aí é comum. Né? Passamos por um automático e passamos a reclamar por reclamar sem se dar conta do que está acontecendo. Isso fica muito claro. Mas é uma estratégia imatura de nós transferirmos ao outro a solução dos nossos próprios problemas. E isso nós já fazíamos quando tínhamos 3 ou 4 anos de idade. E ainda assim, nós não conseguimos mudar esse processo. Você mesmo estava dando um exemplo, né, do filho reclamando do pai. Como que era o exemplo? É que às vezes a gente acaba conversando com as pessoas e muita gente fala: não, eu não, olha, eu tenho problema com meu pai, tenho problema com a minha mãe, eu tenho muito trauma, as coisas não foram fáceis para mim. E quando você vai ver a origem do trauma da pessoa, às vezes é porque o pai dela não foi numa festinha do Dia dos Pais lá quando ela tinha 10 anos. E aí aquilo fixou na mente dela, na cabeça dela, e aí ela faz o quê? Ela vive reclamando do pai, o pai que a ama, que fez inúmeras outras coisas já na vida dela durante 30 anos depois, mas ela costuma reclamar daquele dia específico. E isso não faz bem, porque acaba frustrando um relacionamento que podia ser maravilhoso. Por quê? Porque a pessoa, quando reclama, como nós dizemos, é um vício. E tudo que é vício não é bom, não traz equilíbrio. Então, reclamar, ele traz uma forma de desequilíbrio emocional para nós. Para aquela criança de 10 anos, causou uma contrariedade. O que é uma contrariedade? Ela acha que o pai, naquele momento, estava contra ela, porque todos os outros pais que foram assistir estavam a favor. Mas será que o pai estava contra ela? Será que nós podemos chegar a tanto? Será que não existe aí um mal entendimento, uma situação de última hora que não possibilitou que esse pai fosse? E hoje, aquela criança de 10 anos tem 40 anos de idade. E em 30 anos ela não conseguiu resolver o problema e ainda reclama. A reclamação ela tem muito a ver com o detector nosso de conseguir ver mais as coisas ruins da nossa vida do que as coisas boas. Então, um exemplo que eu gosto muito de utilizar, você pega aquela amiga, sabe, pequenininha, que quando estudou com você lá na pré-escola, ela era uma chata, ou pessoa, quando chegava, você falava, ai meu Deus do céu, que pessoa chata, a menina era aquela que queria ser a melhor, a mais bonita, a mais poderosa, e você olhava e falava, ô bicho, o que eu tenho que viver com essa criatura? Que coisa! E aí você cresce, vira mãe, casa, vira profissional e tal. Chegando um dia, você feliz da vida que você arrumou um emprego. Quem que é a sua chefe? Você olha e vai ver.
é aquela menina. Então, a nossa mente, imediatamente, você bateu o olho na pessoa, você vai pensar o quê? Que ela é a chata do prezinho. E para você parar de reclamar mentalmente, olha como que a reclamação é poderosa. Ela fica clamando aquilo lá atrás. Então é como se você tirasse uma foto da pessoa e a pessoa congelasse. Ela não mudasse, ela ficasse daquela forma que a sua mente processou a reclamação. Então, você começa a conviver com a pessoa novamente, com a sua chefe, e você começa a descobrir que ela mudou, que ela se Não, mas vamos transformou. piorar a situação, né? E ela te recebe muito bem. Oh, meu Deus, Né? falsa. Ô, bicha falsa. Nossa gente. Senhora. Ainda diz assim que ela se achava sua grande amiga, mas que não conseguia falar com você, mas sempre gostou de você. Que bom que vocês estão juntas Falso. agora. Viu? Ah, Reclamar é um vício. é Tá? um vício e ele é um ofício, como tudo que é do vício, difícil de conter. Então, a luta é constante, é diária e é muito automático a reclamação. Eu começo a reclamar, ai, Rebete, eu tô com frio. Nossa, Rebete, eu tô com frio, tô com frio, tô com frio, tô com frio. Aí ele vira e fala assim, Enô, bota uma roupa de frio. Ah, não quero botar roupa de frio. Você tá achando que tá calor? É só porque é um hábito repetitivo, gente. E isso deixa a nossa mente doente. E no final das contas, você reclamando ou não reclamando, as coisas mudam? Só porque você reclamou? Será que isso não se estabeleceu um ciclo vicioso na sua vida? E todas as vezes ele toca aquele ciclo, já está da vez 1254 e você reclama de novo e não muda nada. Nós precisamos estabelecer nesse ciclo vicioso um elo virtuoso para se iniciar um novo ciclo. Como que nós vamos estabelecer esse elo vicioso? Nos conhecendo. Porque reclamar só leva a relacionamentos frustrados e o afastamento das pessoas. Elas se afastam de nós. Como nós também nos afastamos muitas vezes, cansados de reclamar. E não quer dizer que a gente se afasta fisicamente, não. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Todos nós temos problemas. E o ponto de desequilíbrio não é a quantidade dos problemas que nós temos nas nossas vidas, mas como que nós lidamos com eles, com cada um dos nossos problemas. É o velho ditado, né? Quem vive vendo imagem do inferno só vai ver demônio. Então, você tem que trocar a sua visualização. Tá com problema, tá difícil, não enxerga o problema, enxerga a solução, enxerga o problema como uma ponte de crescimento, uma ponte que pode te levar ao equilíbrio. Quando nós começamos a treinar essa capacidade que todos nós temos de olhar o lado bom das coisas ao invés de olhar só o lado ruim, nós já começamos a ficar um pouquinho mais longe do ato de reclamar. Exatamente. Vamos entender a dinâmica. Quando você reclama, o que você acha que acontece? Vamos ver a dinâmica aqui. Você reclama e acusa. É natural da reclamação uma acusação. E o outro, naturalmente, para se proteger, ataca de volta. Como que ataca de volta? Pior, muitas vezes com silêncio. É aquele chamado silêncio das palavras não ditas. Você conhece? Aquelas palavrinhas que vêm e travam aqui na garganta e já não tem mais força para sair. É uma forma da gente se proteger, porque nós estamos sendo atacados. Você estava falando do cérebro reptiliano. Né? O cérebro reptiliano, a neurociência hoje já traz vários estudos sobre como esse comportamento de que, uma vez que somos atacados ou que escutamos coisas que nós não gostamos, o nosso cérebro, ele já contra-ataca. Pensa na cobra, o réptil mesmo. Então, você fala uma coisa para mim, eu imediatamente já vou chegar e vou contra-atacar. Tudo isso por quê? Porque ainda existe essa estrutura desse cérebro reptiliano. Mas, por outro lado, como Deus é grandioso e tudo evolui, veio o neocórtex, né? Que aí já consegue nos ajudar nessa situação de equilíbrio entre a emoção
e a razão. Então, é um exercício que nós podemos estar fazendo. Se alguém está te atacando, se alguém fala alguma coisa que você não gosta, procure escutar. Escuta com os ouvidos, mas ouça também com o coração. Quando nós fazemos essa forma de escuta, fica mais fácil conter as emoções. Agora, se a gente deixar o instinto nosso desabrochar, toda vez que um reclama, o outro reclama, um reclama, o outro reclama. E a gente reclama do outro reclamar, e a gente não percebe que está reclamando também. Não, e aí chega uma hora que é tanta reclamação que aí o tom de voz aumenta. Um reclama, o outro reclama, e o outro reclama mais ainda, e o outro reclama mais ainda, e os antigos falam... E daqui a pouco está gritando, né? E os antigos falam, né, que principalmente na vida em casal, que quando um grita com o outro é porque o coração... São os corações que estão distantes, não é a boca do ouvido. Você lembra lá quando começou o namoro, né? Falava no ouvido, baixinho, a gente se entendia bem. Hoje grita um para o outro. Os corações estão distantes. É o que nós conseguimos fazer com as reclamações. Nós afastamos o outro para longe, de tal forma que ele ou ela já não encontra mais forças para se reaproximar com palavras. As palavras travam aqui. Não vai haver diálogo. Qual a solução que você espera de não haver diálogo? Então, a dica, né, é desse grande mestre, desse maravilhoso e amado mestre, do maior psicólogo que já pisou na face desse planeta, Jesus. Conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo significa descobrir, neste caso da reclamação, o que está por detrás dela. Quais são os sentimentos que surgem pela frustração de não atingir a solução que nós tanto queremos. Reclamando, transferindo ao outro? Será que você está transferindo para outra pessoa a sua insegurança, a sua baixa estima de que você não é importante o suficiente? Está se sentindo cansado, abandonado e etc. Quando as pessoas não suprem as nossas expectativas, quais os sentimentos que nos surgem? Negativos? De frustração mesmo? O quanto que você aceita ou você se permite ter esse sentimento? Quando você sente essa dor, você nega a dor? Ou você se rebela contra a dor? Agressividade? Ou você entende a dor, estuda a dor, percebe que a dor que está acontecendo pode ser modificada dependendo de atitudes, o quanto que você realmente quer se livrar dessa dor. Isso depende. Será que você está realmente agindo de maneira inteligente para abandonar o sofrimento? Então, a solução é desapega. Desapega. Desapega dessa necessidade de ter razão e troca por gentileza. É possível ser gentil. Com isso, você também se acostuma. Da mesma forma que você se acostumou e se tornou um vício reclamar, você se acostuma e não precisa tornar um vício. Passa a ser uma maneira nova de ser você, gentil, fazendo com que as pessoas que saiam do seu lado, em algum momento, saiam sempre, pelo menos, um pouquinho mais felizes. É como dizia a Madre Teresa de Calcutá. Então, é possível essas mudanças. Então, solucionar isso, nós podemos começar a trocar. Vamos fazer uma brincadeira. Né? Eu sou homem, vou fazer uma brincadeira, né, com as mulheres. Então, reclamações costumeiras. Você nunca me beija. Você não me beija mais. Não, você nunca me beija. Olha, tá vendo? Olha, tá vendo? A reclamação é verdadeira. Tem que lidar com isso. Mas quem sabe se ela chegasse para mim e falasse assim, alguma coisa mais ou menos assim, ó. Eu sinto tanta saudade de você me beijando, como a gente fazia quando a gente começou a namorar. Deixa eu ser sua namorada. Aí ele vai reclamar que eu falo demais. Oh, meu Deus do céu. Viu? Tem que ter paciência. Olha, outra. Você nem olha mais para mim. Eu tô velha, tô gorda, tô com isso, tô com aquilo. Tá bom. Talvez pudesse dizer de uma maneira diferente, né, para solucionar. Ó, eu sei que eu sou importante na sua vida toda vez que você me olha com aquele olhar, aquele que me fez apaixonar por você. Lembra? Isso me dá segurança, me faz sentir mais bonita, mais desejada. Gente, se a gente falar isso para um homem, acho que ele vai pensar que tá louca, né? Ele vai falar, fala demais. Fala direto, seja direta. Duvido que não vai reclamar. Viu? Não vou reclamar. Vamos pegar mais uma aqui.
Você nunca me ouve. Não dá importância em nada que eu faço. Vamos mudar isso? Para solucionar, quem sabe pudesse dizer assim, olha, se expressar, diálogo. Né? Fiquei chateado com o que aconteceu. Olha, vamos melhor? Eu fiquei chateado com o que aconteceu. É importante para mim que a gente cumpra aquilo que a gente combinou, porque eu acabei me sentindo insegura e mal. Devolve a bola para o outro. Dá para fazer um bate-bola. Se nós queremos solucionar uma insatisfação pessoal, reclamar não é a solução. Quem sabe se nós adotássemos assim algumas dicas, como por exemplo, né? Vamos buscar a concórdia no diálogo, calmo, sincero, mas sem ferir, gentil, né? Troca de informações, vai para lá, vem para cá, como um pêndulo de um relógio. Né? Leveza nas palavras, paciência de ouvir, de entender. Nós só somos diferentes. Nós só estamos olhando a mesma coisa sob ângulos diferentes. Nós não estamos contra o outro. Então não precisa gerar contrariedades. Foi mal. A gente se expressa mal. A gente compreende mal. Qual é o problema? Será que não dá para manter esse diálogo vivo? Né? A força para dizer, muitas vezes, olha só o que você vai dizer para mim. Ó, né? Muitas vezes, independente de contrapartida. Quem sabe dizer algo assim, ó, eu te amo e quero aprender a te fazer feliz. Me faz entender o que precisa. Foi para o céu. O que precisa mudar em mim? Se existisse céu, ia para o céu rápido, né? Tá vendo? Mas, pessoal, para a gente terminar essa preleção aí sobre esses pontos sobre a reclamação, nós precisamos entender o que é o oposto à reclamação. Gratidão. Agradecer. Agradecer pegando leve, indulgência. A gente percebendo que o outro só faz as coisas de maneira diferente, mas é no mesmo sentido, nós estamos remando no mesmo sentido, nós temos o mesmo compromisso. Então, eu acho que a partir daí nós podemos seguir a nossa conversa. Né? Reclamar para quê? Reclamar para quê? Gente, eu gosto muito de uma historinha que tem num livro do José Carlos de Luca, chamado Cura e Libertação. Esse livrinho esse livrinho aqui, maravilhoso aqui, ó. Ele traz... Dentre vários, desculpa te incomodar, de interromper, mas tem vários livros do José Carlos de Luca, né, que são maravilhosos. Esse, recomendável, pode comprar aí no site da Comunhão, eles entregam em casa, hein? Faz isso, estamos precisando de vender lá na livraria. Então, ele traz um dos capítulos, um título assim, Bata Suas Asas. E ele conta a história muito simplesinha, que é de um passarinho que caminhava por meio da floresta, um passarinho lindo, de plumagem exuberante. E aquele passarinho, ele se achava, típico assim, sou lindo, maravilhoso, me acho. Ele vinha todo polposo por meio da estrada, na floresta, e acontece o quê? Ele cai num buraco. Quando esse passarinho ele cai num buraco, o primeiro momento dele é uma revolta. E ele faz o quê? Reclama. Olha, eu caí no buraco, vocês são todos invejosos. Ô, gente invejosa, fez esse buraco para eu cair aqui. Aí os bichinhos vêm e falam, não, passarinho, a gente não fez nada disso, não. Fizeram sim, vocês têm inveja de mim porque eu sou lindo, elegante, maravilhoso. Vocês são os culpados de eu ter caído aqui. No segundo momento, a bicharada fala, bom, vamos ter paciência com esse ser, com esse cidadão. Vamos procurar, então, pegar e ajudar ele. Aí fala, passarinho, para você sair daí, você tem que bater as suas asas. E bater nas suas asas, nós vamos tentar puxar você. E ele fala o quê? O quê? Eu bater minhas asas? Vocês estão querendo que eu me machuque, que minha plumagem se estoure toda aqui nesse buraco? Vocês que me derrubaram, vocês que me tirem daqui. A bicharada, obviamente, fica estressada com a atitude do passarinho e faz o quê? Se distancia e deixa o passarinho lá dentro do buraco. E o passarinho continua a fazer o quê? Reclamar. E ele reclama e fica lá dentro do buraco. Quando ele consegue perceber que reclamar é inútil, ele tenta bater a asa dele e aí o que acontece? Ele já está fraco e não consegue ter força para sair do buraco. Então é uma história muito simples, mas que faz a gente se repensar como se nós fôssemos o passarinho.
Quantas vezes que nós estamos assim no auge da vida, achando que nós somos os bons, sabemos de tudo, já aprendemos a maior parte das coisas que deveríamos aprender, já sabemos sobre vários assuntos, então a gente está ao máximo. E de repente a vida faz a gente cair lá no buraco. Quando nós caímos no buraco, qual é a primeira reação Como nossa? que você vai reagir ao problema? Usualmente nós culpamos alguém pelo problema. É normal, é natural que quando nós passamos por problemas, a gente procure culpado para aquilo que nós estamos passando. E é importante nesse momento exercitar justamente o quê? Por que eu caí no buraco? Não, para que eu caí no buraco? Eu fiz alguma coisa de errado? E olha que no caso do passarinho, né, machucar um pouco as asas dele para sair do buraco era muito barato em função de trocar pela liberdade que ele perdeu. E aceitou perder a liberdade. Mas isso é um fato normal. Usualmente, em função de estarmos acostumados a reclamar, é muito mais fácil reclamar e procurar culpados para a infelicidade nossa do que nós lutarmos pela nossa felicidade. É muito mais simples. E o chamado justamente é esse, de que, por que reclamar? Reclamar para quê? Vai mudar a sua situação? Reclamar vai ajudar você a sair do buraco que você se encontra? Por que você está no buraco? Quem te colocou lá? Não importa. O que importa é para que você está nesse buraco. Vai verificar suas forças, vai reencontrar em você aquela energia positiva que você vai olhar para o buraco e falar, é possível, a bicharada está gritando, vem cá, nós vamos te ajudar, nós vamos te puxar, bora, então vamos, eu quero ser ajudado. Então tem muita gente que falta isso, a pessoa ela vai até a comunhão espírita, toma um passe e pensa que o passe vai fazer maravilhas na vida dela. Gente, o passe é maravilhoso, obviamente. Toda a ajuda, toda oração, toda a prece, é tudo muito bom. Mas nós necessitamos não só falar sobre Jesus, mas nós precisamos vivenciar. Então, quando a gente está aqui falando de reclamar, de reclamações, nós falamos para nós mesmos, porque nós também reclamamos e muitas vezes a gente se pega reclamando e fala, puxa vida, tô eu aqui de novo reclamando? Sim, tô eu de novo reclamando. O que você está reclamando de novo? Eu? Mas aí a gente começa a ficar até feliz, porque a gente começa a perceber que nós reclamamos, e isso é importante. Então, por exemplo, o que eu estou falando, a pessoa passa a falar, o passe é fraco, o passe fraco não consegue me tirar desse buraco que eu tô. Aí a culpa é do passe, porque você está no ou buraco. Do passista, né? E ou do você grupo não de sai. passe que não é forte, né? Ou porque não é o passe 1, o passe 2, o passe 3, que já até mudou de nome, como se isso aí fossem graus de potência, né? E nós sabemos que não é isso. Quando você começa a receber um passe, é uma energia que vai lhe ajudar a se equilibrar. Mas você também precisa bater a sua asa, ou seja, muda a sua vibe, muda a sua energia. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, esse é um ensinamento que nós temos que refletir sempre sobre ele. Do que você anda falando? Aquilo que você fala, seu coração está cheio. Se você só fala mal das pessoas, é porque seu coração está cheio de maldade. Você não está conseguindo ver beleza nas pessoas e nas coisas. Então, toma muito cuidado. Quando o passarinho resolve, para não se machucar, ficar lá no buraco, é uma escolha dele. E muitas vezes nós escolhemos ficar no buraco por quê? Porque nos sentimos fracos, nos sentimos sem força para sair de dentro dele. E quando passamos por situações de sofrimento, nós sabemos que é necessário, sim, muitas vezes, se machucar, sentir dores, mas lá na frente, depois quando a gente passa um sofrimento grande e nós aprendemos com aquele sofrimento, o que acontece? Imediatamente nós conseguimos
aprender. E aí, quando é normal a gente olhar para trás e falar: nossa, eu sofri tanto por causa daquela situação e hoje estou aqui na boa, né? E aí você dá valor pro buraco que você caiu, que você bateu as suas asas, se esforçou e saiu daquele buraco. Então, pessoal, vamos bater as nossas asas, vamos cair nos buracos que eventualmente apareçam nas nossas vidas e vamos fazer esse movimento de que caiu, levanta. O importante não é mais não cair, mas o importante é a gente se levantar sempre. Isso é importante. Reclamando, obviamente que muitas vezes ainda assim, mas outras vezes nós já vamos estar conscientes da reclamação e vamos fazer o quê? Parar de reclamar, refletir e agir de uma maneira que a nossa vibração ela seja positiva. Então, o Herbert estava falando sobre gratidão. Quando eu troco a reclamação por momentos de gratidão, a minha energia muda, as minhas companhias espirituais também mudam. Eu começo a ver o belo até dentro dos problemas. Como diz dentro do próprio Espiritismo, né? Se existe o inferno, né? É só uma figura mítica que nós estamos usando, o inferno está nos olhos dos homens. Né? Da mesma forma que a beleza. Né? Como diz no Tibete, que a beleza do objeto não está no objeto em si, mas nos olhos do observador. Assim também como a pobreza e a feiura da coisa, está nos olhos do observador. Se nós estamos enxergando, né, de forma a passar para o outro a responsabilidade pela solução do problema que nós mesmos não estamos conseguindo dar, né, nós estamos criando um verdadeiro inferno de relacionamento. Né? Nós estamos batendo, criando no outro a necessidade de se defender, porque o outro também não tem essa evolução toda. Né? Nós não casamos aí, você não está casado com a Madre Teresa de Calcutá, né? Nem por outro lado aí com Jesus, com o Chico Xavier. Né? Então, gera do outro uma represália, gera do outro ou da outra, né? Gera uma atitude em contrária. E lembrando, muitas vezes, e na maioria delas, nós percebemos o silêncio como forma de represália. Né? O silêncio ensurdecedor. O silêncio como forma de reclamação. Como forma de reclamação. Isso é muito difícil. Olha, esse assunto de reclamação, isso já é muito antigo. Né? Se nós formos na Bíblia, nós já encontramos vários elementos sobre a lamúria, né? Que é o termo usado para reclamação. Vamos pegar alguns exemplos aqui, só para a gente ver, só para a gente utilizar os textos bíblicos. Em 1 Coríntios 10, nós vamos encontrar o seguinte, olha, que não se lamentem e lamuriem como fazem alguns, pois estes foram destruídos pelas mãos do anjo destruidor. Qual a próxima? Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que o ouvem. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Gente, olha que interessante isso, né? Se for para eu falar e não for algo que traga edificação, é melhor, muitas vezes, se calar. Mas ele fala aqui, deixando um ensinamento muito rico. Transmita graça ao que te ouve. E isso é tão prazeroso quando nós conseguimos conviver com pessoas que veem problemas, mas imediatamente ela olha e fala, não, vai dar certo, fica tranquilo, calma, não, isso vai passar. Então são pessoas que nós falamos que são positivas, que colocam a gente para cima. Esse tipo de gente, a gente quer estar junto, quer estar grudado. Agora, para os reclamadores de plantão, você começa a ligar e só vê no Natal, no Ano Novo, no aniversário. Por quê? Porque você não quer ter muito contato, porque a pessoa só reclama. Então, que da nossa boca passe a sair graça ao invés de reclamação. E quantas vezes, como você mesmo estava lendo, quantas vezes nós reclamamos criticando? Usamos críticas e mais críticas. Pelo amor de Deus, você pegou e falou assim, ó, trouxe um copo de água geladinha para você. Aí você olha para o copo e fala assim, por que não encheu? Meu Deus do céu! Geladinha para você, para mim tá quente. Nossa Senhora, você sabe que eu não gosto desse copo. Puxa vida, né? Você sempre é assim.
Você não presta atenção no que eu sempre não presta atenção no que eu gosto. Olha, vamos pegar exemplo de Sócrates. Nós vamos falar de filosofia. Sócrates, 600 anos antes de Cristo. Sócrates uma vez teve a oportunidade de vir um discípulo correndo até ele e dizendo assim: mestre, 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 eu tenho algo para te contar. Tudo bem, vamos lá, calma. O que você tem para me contar já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Como assim 3 peneiras? Vou lhe dizer. A primeira das peneiras é verdade? Sim, é verdade. O que eu tenho para te dizer é verdade. Calma. A segunda peneira, é necessário dizer? O discípulo já deu uma parada e pensou. E vou lhe dizer a terceira peneira. Vai fazer bem a alguém? Olha, é verdade, é necessário dizer e vai fazer bem a alguém? É o que está sendo dito aqui, que as suas palavras não sejam palavras torpes, que elas sirvam unicamente para uma boa edificação. Eu gosto muito do ditado do pessoal mais antigo. Minha filha, você tem 2 ouvidos e uma língua. Então, isso quer dizer o quê? Que a língua, ela pode muitas vezes trazer palavras que são verdadeiros chicotes. E a gente pode machucar muito as pessoas. Essa questão da gente reclamar sem perceber nos torna muitas vezes pessoas amarguradas, pessoas que achamos que somos sofredores, mas que ao mesmo tempo fazem inúmeras pessoas sofrerem, aqueles que estão ao nosso lado sofrer, que nós possamos cada vez mais exercitar a consciência do poder da palavra. A palavra tem poder, isso a gente escuta constantemente, a palavra tem poder, mas as atitudes, elas são muito valiosas. Jesus falava sempre aos discípulos: vai e pregue, se precisar, use as palavras. Olha a inteligência disso. Nós nos transformamos pelos nossos exemplos. Não adianta nada a gente ficar aqui sentado falando: não reclama. Gente, reclamar é desagradável, reclamar é um vício, reclamar é tóxico, reclamar vai trazer companhias espirituais que não são legais. Isso tudo é muito bacana ouvir, mas o mais importante são as atitudes que nós temos com o conhecimento. Quando nós ganhamos o conhecimento, nós somos responsáveis pelo que fazer do conhecimento. Então, reclamar para quê? Você começa a se perguntar e aí começa a fazer essas trocas, não é? Olha, em Provérbios, né? Vamos continuar, em Provérbios lá da Bíblia, nós vamos encontrar em Provérbios 18, 21, dizendo assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Já se sabia, uma grande verdade. No Espiritismo, a espiritualidade superior costuma dizer o seguinte, que se nós pudermos, assim, uma forma assim da gente se referir, com todo respeito, a turma do Darth Vader, né? Que está aí buscando transformações da mesma forma, não é porque são pessoas, não é porque são espíritos maus, são espíritos ignorantes, ainda ignorantes. Né? Então, essa turma do Darth Vader, qual é o maior trabalho deles hoje no planeta? A sutileza. Sutileza de incentivar as pessoas a reclamarem. Reclamar. Muitos direitos, pouquíssimas obrigações e reclamar. O que nós conseguimos fazer com isso? Criar uma psicosfera, uma atmosfera cinzenta, pesada, difícil de lidar, onde as coisas não vão para frente, onde desanima, onde a gente perde força, ganha cansaço. Então, quando nós estamos falando reclamar para quê? É para que nós pensemos naquilo que nós estamos fazendo. Se não é possível mudar trocando pela gentileza, criar o hábito da gentileza. Vamos pegar, só para a gente terminar as referências bíblicas, vamos pegar lá em Filipenses, né? Filipenses 2, 14 e 15, que está escrito assim: fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Quer dizer, tudo o que nós falamos tem consequência, e hoje nós vivemos no meio de uma sociedade
que tenta ter um perfeccionismo exacerbado e, ao mesmo tempo que se vende tanta felicidade, tanta facilidade, tanta gente perfeita, é a época em que mais nós estamos vivendo depressões, angústias, crises de pânico, de ansiedade. Por quê? Porque está desequilibrado. Nós temos que sermos pessoas e criarmos filhos preparados para as adversidades. Hoje nós estamos felizes, amanhã podemos estar tristes. Nós temos que estar com a nossa mente sã nesse sentido. A vida é só progresso e felicidade? Não, é necessário sim que nós passamos por situações adversas para que possamos exercitar o nosso poder pessoal de crescimento. E no final, progresso e felicidade vai vir de qualquer maneira, mesmo que você não queira. Exatamente. Porque nós não vamos conseguir estagnar. Nós vamos nos experimentar para nos tornarmos alguém melhor do que nós éramos antes. Esse é o espírita, não é? Então é o seguinte, nós pegamos reclamação, né? Fora essa reclamação crítica, né? Nós também temos essa mal-humorada, que normalmente ela é mal-humorada. Né? E o que é esse mau humor? O mau humor é aquele que está... O mal-humorado é aquele que está irritado, desgostoso com alguma coisa, reclamando de tudo. A disposição e ânimo deles são ruins. Antigamente, né, para que a gente entenda de onde vem esse termo mau humor, vinha dos 4 humores do corpo. Isso desde Hipócrates, durante muitos séculos, se acreditava que nós éramos guiados por esses humores, e o equilíbrio desses humores é que nos fazia estar bem. Né? Quais são esses 4 humores? Só para a gente não passar em branco. É o sangue, o fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. O sangue é atribuído a alguns tipos de personalidade, como os outros também. Por exemplo, o sangue que vem do coração, né, que se pensava, cria uma pessoa de personalidade popular, influente, otimista, mas sentimental e instável. O fleuma, que vem do sistema respiratório, cria uma pessoa de personalidade serena, ao contrário, estável, sensata, realista, trabalhadora. A bilis amarela, que se acreditava proveniente do fígado, transformava aquela pessoa numa personalidade colérica, dominante, estrategista, racional, mais ousada. E a bilis negra, que vinha do baço, né, o que se imaginava, uma pessoa melancólica, conformista, mais intensa, profunda, analítica. Então, o desequilíbrio desses humores, ou a predominância de algum deles que traria uma personalidade, né, é o que causava vários dos nossos problemas comportamentais. Inclusive, se acreditava que a própria febre que a pessoa tinha era uma forma que o corpo tinha de cozinhar esses humores que estavam desequilibrados, estavam em excesso, e assim reequilibrar. Né? E se utilizava, inclusive, de técnicas que hoje não seriam técnicas usuais nossas, como a sangria, era uma das técnicas. A outra era o purgativo, se davam purgantes, laxantes para a pessoa. Outra era emética, que fazia a pessoa vomitar. E a outra, o próprio clíster, que era usado enemas, que eram para fazer lavagens intestinais. E com isso se acreditava que se equilibrava os humores. Mas isso um pouco desse conhecimento para a gente, pelo menos, não deixar passar em branco a palavra mau humor. E é interessante isso, né? A pessoa estava enfesada. Então, tem vários termos que... enfesado, né? Cheio de fezes. Então, aquilo incomoda, a pessoa está a ponto de explodir. E são coisas, são sabedorias mais antigas, que se hoje a gente olhar com carinho, nós vamos ver quanta compreensão e quanto entendimento nós tiramos desses ensinamentos. Nós trabalhamos num grupo com a Hermance Dufour, que tem livros belíssimos também, e ela dá um ensinamento muito interessante para os assistidos desses grupos nossos espirituais, que são passes. Ela fala assim, olha, para cada pensamento negativo, troca por 2 positivos. E quando nós queremos deixar de reclamar, fica uma dica, né? Para cada reclamação que você fizer, exercita 2 sentimentos de gratidão.
quando você se pegar reclamando, ai, gente, não, eu tô aqui nessa casa horrível, horrorosa. Não, 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 parou. Parou, parou, parou. Pensa, eu tô aqui nesse lar maravilhoso. Eu tenho marido, eu tenho filhos que me amam. Eu sou uma pessoa feliz. Muito obrigada, meu Deus. Você vai ver como que isso energeticamente te equilibra e vai mudando a sua vida. Você quer dar o exemplo do padre? É do padre, pastor? Então, você tem um lar, né? Você está agradecendo. Olha, quando a gente fala graças a Deus, você já disse graças a Deus? O que você está dizendo a Deus? O que eu estou dando de graça a você, meu Pai? De graça, de grátis, for free. Isso é graças a Deus. É eu que estou enviando a minha graça ao Pai. E o que o Pai quer de graça de você? Os seus sentimentos, os seus bons sentimentos. Mas não quer dizer que os maus sejam um problema, não. Ele nos conhece, ele nos ama sempre, bom, justo, amoroso. Né? Ele quer justamente que nós exercitemos esses sentimentos, nos dando oportunidades, inclusive de reclamar, e aprender que ficar clamando de novo, e de novo, e de novo, e de novo, não nos leva a resolver o problema. Nós temos um exemplo, né? Tem um pastor americano, ele se tocou com esse negócio de reclamar, percebeu que as pessoas reclamavam demais. Né? E ele fez uma preleção sobre a reclamação durante o culto dele. E quando ele terminou, ele falou assim, pessoal, eu mandei fabricar aqui umas pulseirinhas de couro e eu queria propor para vocês, queria um propósito para vocês. Ficar 21 dias sem reclamar. Parece fácil, né? Ficar 21 dias sem reclamar. Mas eu vou ajudar vocês. Quase impossível, né? Pois é, mas ele quis ajudar. Falou, eu vou ajudar vocês, eu vou dar uma pulseirinha para você que quer fazer essa experiência com você mesmo e você vai colocar a pulseira num braço. Toda vez que você reclamar, que você perceber que você reclamou, você tira a pulseira e coloca a pulseira no outro braço. Incômodo, né? Puxa vida. Só que tem um detalhe. Começa a contar de novo os 21 dias. Ai, Deus. Olha, interminável exercício. Eu tentei. Falei, cara, que exercício bacana, eu vou fazer um negócio desse, eu tenho que parar de reclamar. Eu falei, eu vou fazer isso com relógio. Olha, eu tive que parar, porque a pulseira não aguentava. Então, são propostas a nós de exercitar essa gentileza, exercitar a gratidão ao invés de reclamar. Isso não é fácil. O fato de compreender é o porquê nós estamos aqui. Auxiliar a compreender o que significa reclamar, o combustível da reclamação. Conhecer a si mesmo é a forma de combater essa reclamação, compreendendo os sentimentos que nutrem, que dão esse combustível. Desapegar a essa necessidade que nós temos de ter razão, trocar por gentilezas, nos conhecer, nos propor a algo diferente e, quem sabe, fazer esse exercício da pulseira. É isso aí. São exercícios, gente. Isso tudo é para quê? Para nós tomarmos consciência, reclamar para quê? Nós temos que começar a nos perguntar isso. Isso não quer dizer que, a partir de agora, nós vamos deixar de reclamar. Não, porque reclamar faz parte da vida. Mas quanto menos a gente reclamar e mais nós agradecermos, maior será o nosso crescimento. Então, aproveita essas dicas, seja da pulseirinha, seja essa outra que nós estamos falando, de cada reclamação, para e vai agradecer por duas coisas. Usar as 3 peneiras. Vai usar as 3 peneiras. Preciso realmente falar? Isso. É verdade. Primeiro, é verdade? Precisa realmente ser dito. E a terceira? Vai fazer bem a alguém? Exatamente. Tá vendo? Tem que decorar. Então ficam aí algumas Olha a dicas. crítica, tem que decorar. Tá vendo? Ficam aí algumas dicas, porque nós somos seres em evolução. E reclamar não ajuda, pelo contrário, reclamar te puxa para baixo. Então, aos reclamadores de plantão, fiquem atentos e vamos aqui. Reclamar para quê? Obrigado. Fiquem com Deus. Bye, bye.